Estamos no ar com mais um Papo Literário nessa quinta temporada. Neste ano, tudo está diferente, estamos fazendo as entrevistas através da internet para manter o distanciamento social necessário durante a pandemia. E hoje, a minha entrevistada é a bagiense Fátima Regina Farias. A Fátima é autora, ela já participou de diversas coletâneas e, recentemente, em 2019, ela lançou o seu primeiro livro solo, Mel e Dendê. Obrigada, Fátima, por ter aceito o nosso convite e por estar aqui conosco hoje. Uma boa tarde a todos. Alô, minha terra, Bagé. Saudades. Muito orgulho estar aqui dando essa entrevista, aparecendo, né, como bagiense, depois de tantos anos fora, saí de Bagé nos anos 80. Já saí como escritora, né? Mas é muito demorado, né? E voltando agora desse jeito, dessa maneira, né? Voltando já com um livro publicado, é muito orgulho, né? Para uma mulher que batalha muito pela cultura, batalha pela arte da escrita, pela leitura, pela educação. Retornar a Bagé, apesar, né, da pandemia, dessa forma, né? Chegar aí na cidade com o meu livro na mão, com o livro publicado, né? Com um livro solo, com coletâneas. É muito lindo, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Então, Fátima, eu queria que tu começasse nos contando isso, né? Essa tua relação com o Bagé. Tu agora acabou de mencionar que saiu nos anos 80, né? Tu foi direto. Hoje tu mora em Porto Alegre. Tu já foi para Porto Alegre? Ou tu passou em outros lugares? Se chega aí, qual é essa tua história, né? O que te fez sair de Bagé? Eu nasci em Bagé no ano de 1959. Meu bairro ali, a minha zona, é bairro Forjás, ali, próximo ao Hospital Militar, Morro da Cebola, Palma, o pessoal está aí, todo mora aí ainda, né? Meu povo, uma irmã mais velha, tenho primas, tenho primos, tenho sobrinhas que trabalham na Paula Ribeiro, trabalha na área de jornalismo, e vim para Porto Alegre em busca de trabalho, né? Melhor, né? Mais reconhecimento, um trabalho melhor para nós, né, Bagé? Realmente é uma cidade assim que parece que não avança, né? E nós mulheres revolucionárias, nós queremos mudança, né? Queremos espaço, né? Fica muito apertado, né? Sufoco. E a minha irmã mais velha, a Lúcia, ela veio antes, ela veio em 75, 74. Aí depois foi vindo, aí veio meu pai, veio a minha mãe, depois vieram as minhas outras irmãs, e eu fui a última a vir para Porto Alegre, porque eu não queria deixar Bagé. Eu vim assim, meio forçada, né, modo de dizer. Cheguei em Porto Alegre em 81, mas já cheguei com uma bagagem grande de escritos, né? Porque eu escrevo desde os que eu lembro, 10, 11, 12 anos. Eu levava versinhos para as professoras, sou compositora também, fazia músicas nos nossos encontros literários no colégio, na hora do recreio, nas praças aí em Bagé. Mas, chegando aqui em Porto Alegre, aquilo tudo ficou guardado, né? Porque daí eu fui trabalhar, fui, né, batalhar, fui formar família, tive 2 filhos, mas sempre escrevendo, sempre escrevendo. E a poesia e a música são o meu foco, né? Eram, até um certo tempo, o meu foco. Hoje eu já me espraio mais, né? Para outras áreas, outros estilos. Mas a poesia, eu nasci, penso, já com a poesia. O meu pai era compositor, meu pai era artista, tocava cavaquinho, compositor, trabalhava como hidráulico aí em Bagé. Então, é dele que eu herdei essa veia artística, né? Literária e a paixão pela leitura, né? Porque primeiro é a leitura, né? O livro, ele chega como um instrumento, como uma ferramenta, né? Para o pensamento e para a ideia. Então, se a gente não lê, a gente não tem como, né, escrever ou se comunicar. E depois de anos 80, daí eu fui trabalhar para 90, 95, assim começou já aquela insatisfação que o escrito já não queria mais se segurar nos cadernos. Tem muitos cadernos, eu sou de escrever nos cadernos. Aí o escrito começou já a me cobrar, né? Eu quero ir para um livro, quero ir para um livro, né? Aí encontrei um coletivo aqui em Porto Alegre, que chama Só Papo Poético, que é o
onde nós temos esse livro, essa coletânea, que nós lançamos em 2016. Eu faço parte desse coletivo, é um coletivo que reúne poetas e artistas negros, onde nessa roda de poesia nós lemos apenas poesias de pessoas negras, também pela dificuldade de encontrarmos espaços que a gente se veja, né? Ali eu vi que eu era artista, que eu era escritora de fato, porque ali nesse espaço eu comecei a ver pessoas como eu, com seus escritos na mão, e eu com meu caderno muito encabulada, né? Não imaginava que aquilo que eu escrevia ia chegar um dia a um livro. E aí lançamos esse Sopapo, Preta Essência, Sopapo Poético, em 2016. Aí o meu já estava, tipo, se formando ali nas folhas de caderno. Em 2020, ano passado, em março de 2020, em 2019, novembro, a editora Libretos me convidou, me chamou. A gente já se conhecia, ela também editou esse, editora Libretos, aqui de Porto Alegre. Me chamou, porque eu já estava estourada. Ela disse para mim: Fátima, eu preciso conversar contigo, tu está estourada. Porque em tudo que era sarau eu ia, em tudo que era sarau eu estava. Eu participo de rodas de slam, rodas de samba cantando meu samba autoral. Eu já estava assim, preciso de um livro, preciso de um livro. Aí a gente quer bancar, né? A gente quer te publicar, a gente quer publicar o teu livro. E o título eu já tinha, e mais ou menos assim, como seria o livro, eu já imaginava. Aí mas só um pouquinho, Fátima, antes da gente falar no livro, eu quero puxar umas coisas ainda aqui de Bagé e depois a gente já passa para essa parte do livro. Ah, tá, amor, tá, vai falando, porque senão eu... Capaz. Fala, né? Tu ainda tens ligação aqui com Bagé? Sim, tenho ligação com Bagé direto. A minha irmã mais velha mora aí, a Dora, na mesma bairro ainda. Tem a minha sobrinha Michele, filha da Dora, que mora do lado. Tem a Ana Paula Ribeiro, que mora nos fundos ali, no mesmo bairro, Castro Alves. A primas, sobrinhas. Tem um primo, José, que mora... 2 primos, né? Que moram ali também, no bairro Castro Alves. Me comunico direto com eles, sim. E sempre que posso, vou. Não da maneira que eu gostaria, de ficar mais tempo, né? Mas fico no máximo uma semana, até porque a gente tem muita coisa aqui, né, para fazer. Aí depois que tu sai para uma cidade grande, é muito difícil, né? Tu volta assim para tua cidade, aí tu vai nos lugares que tu já conhece, aí depois já começa, né? Ai, vai embora. Aí sente saudade de casa, né? Sente saudade dos teus afazeres, que eu me considero agora uma pessoa, né, daqui, da capital, né? É claro, nunca vou esquecer minhas raízes, né? A minha essência que ficou aí, que está aí dentro de mim, mas acho que eu não me acostumaria de novo, assim, ficar mais de uma semana, assim, em Bagé, né? Porque é o suficiente, né, uma semana para tu visitar parentes e ver os lugares que tu recorda, né, que tu tem saudades, né? E na tua memória, tu lembras, assim, qual foi o teu primeiro contato com a literatura, ainda quando criança, quando adolescente, assim, quando foi como leitora, né? Quando foi teu primeiro contato, o que te despertou para esse mundo? Bom, a nossa infância foi uma infância bem pobre, em se tratando de material, né? Pobreza material, porque de afeto, de amor, era até exagero, né? De tanto que a gente recebia. A minha avó, mãe do meu pai, a gente era a mesma casa, a minha avó, meu pai e a minha mãe, a minha tia e meu tio, e nós éramos 10 no pátio, 11 no pátio, no mesmo pátio. Eram 3 casas e 11 no mesmo pátio. Então, meu pai trabalhava como hidráulico nos prédios dos ricos em Bagé, né? E ele levava para casa revistas usadas e livros usados, porque a gente não comprava livro, a gente não tinha biblioteca, a gente não tinha estante de livro, não tinha, porque um livro, uma revista, eu acho que custava um almoço, né? Era caro o livro, até hoje é caro o livro, né? Para quem é pobre, né? Daí, então, eu me interessava, sempre me interessei por aquelas revistas que meu pai levava, as revistas Seleções, a revista Manchete, eu não me lembro mais os títulos, e eu me encantava a ler aquilo ali, devia ter 6, 7, 8 anos. Eu lembro que quando eu fui para a escola, eu já sabia ler, então eu aprendi a ler ali com o meu pai. Então, meu pai é um leitor assíduo, um grande autodidata, um orador excelente, tinha uma fala um homem inteligentíssimo, né? E eu acho que ali começou a escritora, a poeta. Na paixão que eu tive de primeira pelas palavras, ali depois
dependendo do que eu li, eu já ia criando umas rimas. Eu criava umas rimas em versinhos. Quando a gente ia brincar de roda, pá, tirei pau no gato, eu já não gostava mais daquelas brincadeiras. Eu já queria inventar uma música de roda nova. Nós brincávamos, às vezes, ali, aí já bem maior, acho que de 10, 11 anos, 12. Na frente de casa tinha uma pedra grande, que a gente fazia de palco. E na época tinha uns programas na rádio de Bagé, não me lembro qual era o programa de calor que tinha, tu não lembra, não era nem nascida. E a gente ouvia aqueles programas, né, de música, aí cantava um, cantava outro, pá. E aí a gente fazia uma brincadeira ali na frente de casa, onde os cantores, né, se apresentavam, os cantores seriam nossas amigas, nossos amigos, pá. Aí chamava os jurados, aí chamava minha mãe, chamava minha avó, chamava meu pai para ser os jurados, né, eles, coitados, ficavam ali, né, sendo os jurados do programa. E quando eu ia cantar, eu já não cantava mais aquelas músicas, Antônio Marcos, Roberto Carlos, não, eu já não queria. Daí eu já queria cantar música nova. Não, vou cantar música nova, mas que música nova? Essa! Mas de onde tu tirou essa música da minha cabeça? Entendeu? Então, eu penso que a leitora, compositora, nasceu antes da poeta. Entendeu? Porque daí, a dificuldade de tu cantar num lugar é enorme. E tu mostrar um texto com uma poesia tua é muito mais fácil. Então, eu tenho a impressão que a própria poesia me levou, assim, num lugar assim, ó, segue por aqui, que é melhor para ti por enquanto, porque tu vai te bater nisso daí, e não vai conseguir nada. E teu Aí pai comecei... também, o teu pai também compunha? Sim, meu pai era compositor, era assim, tocava cavaquinho, cantor, compositor, poeta. Sim, ele improvisava versos, né? Eu Improvisava. já tenho uma herança, né? É herança mesmo, herança ancestral mesmo, né? Minha avó índia, meu pai preto, né? É herança ancestral africana mesmo, né? Da oralidade direto, assim, de fundo de quintal. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Hoje, eu continuo estudando, me aprofundando muito, porque tem muita coisa para estudar, para aprender, dentro dessa história, né? Da escrita, mas sinto que não, não errei em escolher a poesia, escolher a escrita, escolher a gastronomia como o meu caminho. Estou muito satisfeita. Muito satisfeita. É demorado, mas faz parte. E essa união da gastronomia com a poesia está explícito no teu livro, né? Que é Mel e Dendê, né? Nos Sim. conta um pouco, então, tu já tinha começado a nos contar, né? Nos conta como é que surgiu esse título, e como que foram feitas as seleções, porque o livro contém poesias e sambas, né? Algumas letras de samba, sim. Isso. Como é Algumas. que foi essa seleção deste material? Por quanto tempo tu os escreveu para chegar até o formato de livro? Bom, como eu tinha na época lá, 2019, quando nós começamos a montar o livro, ver o que iria para o livro, o que não iria, uma imensidão de textos prontos, né, de poemas e poesias prontas. Aí eu e um amigo meu, que é professor aqui da URGS, me ajudou a fazer uma pasta de poesias. Todas aquelas que eu imaginei que poderia ir para o livro, nós colocamos naquela pasta. Daí, quando eu fui na editora, no escritório, depois de assinar contrato e tudo, nós precisávamos escolher os poemas que iriam para o livro. Daí eu levei a pasta. Daí, através daquela pasta, nós fomos escolhendo. Então, havia muitos que eu havia feito no dia, ontem. E depois foram colocados alguns que não tinham sido feitos ainda naquele momento, que eu dizia para ela, esse aqui é novo, vou colocar. Daí ela colocava. Então, quer dizer, não tem como, né? Mas são poemas de 10 anos, 15 anos, poemas mais atuais, poemas mais antigos. E, claro, nós selecionamos aqui para esse livro, acho que tem 100 poemas nesse livro, ficaram uns 200 ainda. Mostra para nós a capa. Mel e Dendê. Bonita capa. Quem olha já diz direto que é de batuque. Só que não é. Ou de receita. Pode ser. Receita literária. E como é que foi a escolha deste nome? Daí, nós temos aqui nesse livro o primeiro poema que ele mesmo me deu o título do livro. Porque o nome do poema é Almoço Privé,
o Almoço Privê está por tudo aí, né, nas redes. Ele mesmo me deu o título do livro. Quando eu ia nos saraus, eu sempre dizia essa poesia. Esses poemas que estão no livro aqui, a maioria deles é conhecido, porque eu dizia nos saraus. Porque é aí que eu fiquei conhecida, né? Não tinha como. A única maneira de um poeta ser conhecido é indo direto no público, assim como o cantor, né? Ele tem que chegar direto no público, senão não tem como saber se a pessoa vai gostar de ti ou não. Como é que eu vou comprar o livro da Fátima? Nunca vi, nunca li nenhum escrito dela. Eu não vou comprar. A capa é bonitinha, mas vai que, né, o conteúdo não seja bom. Então, se tu não mostrar o teu trabalho, não tem como as pessoas terem, né, empatia. Aí esse poema eu sempre dizia, em todo lugar que eu ia, eu sempre dizia. Quando eu chegava já pela segunda ou terceira vez no espaço, se eu não dissesse esse poema, ele já, vai dizer aquele, né? Aí eu dizia. Devido à popularidade desse poema, eu escolhi o título Mel e Dedé, porque esse poema tem tudo a ver com o título, daí foi a escolha. O título. Bom, tu também é uma ativista, né? Queria que tu contar. Eu não sei o que veio primeiro, se veio primeiro o ativismo, se veio primeiro a poesia. Nos conta um pouco, né, das tuas causas, né, e de como que tu realiza, né? Tu nos falou mais cedo que se identifica mais com autores negros, né? Que procura, né, espaços que deem, né, específicos para autores negros, né? Nos conta um pouquinho sobre essa tua, sobre o teu posicionamento. Não é que eu me identifico mais com autores negros, eu sou uma autora negra, né? E a dificuldade que eu tive, e posso confirmar de cadeira que a dificuldade que nós temos de publicar um livro é por não termos representatividade, de não nos vermos, né, nos espaços. Então, por que quando mais jovem eu não me sentia escritora? Não me sentia escritora porque eu não via escritoras negras. Simples. Eu via só quem não era negra. Eu olhava, então eu não sou escritora. Ali onde eu estou, não estou, então eu não sou. Daí, aguardando. Aí, no momento que aparece uma escritora negra, uma imagem de uma escritora negra na capa de um livro, ou na TV, ou na capa de uma revista, aí tu já começa a despertar algo em ti. Peraí só um pouquinho. Quem é essa mulher? Essa mulher é a Maria, mora na periferia, ou mora no centro, ou mora em São Paulo, ou mora no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, seja lá onde for. Eu quero saber quem é essa mulher. Ela escreve. Deixa eu ver o livro dessa mulher. Aí começa. Mas peraí, ela é igual a mim. Mas olha ali, olha o nariz dela, olha o cabelo, olha o jeito dela, ela é igual a mim. Então eu sou escritora. Aí já abre aquela porta. Mas por que eu nunca vi? Aí fica a pergunta, por que eu nunca vi essa mulher? Aí tu começa a procurar mais escritoras negras. A internet nos ajudou muito, tem nos ajudado muito. Escritoras negras, aí vem uma lista de 100 escritoras negras. Mas cadê? Por que eu nunca vi? Por que eu nunca vi? Por que eu nunca vi? Aí vem aquela resposta em letra grande, né? Racismo. Aí tu leva aquele susto. Será? Sim, é. Daí uma vai dizendo para outra, outra vai dizendo para outra, outra vai dizendo para outra. Fátima, tu também escreve? Eu também escrevo, mas eu não... vou tirar da gaveta, vou tipo... Aí vem aquele mundaréu de mulheres, aquele monte de mulheres, cada uma com seus escritos na mão. Eu escrevo há 15 anos, eu escrevo há 20 anos, eu escrevo desde criança, eu tenho um livro pronto, atrás da gaveta. Por que você não mostrou? Não mostrei porque eu não me via, não mostrei. Então as histórias são sempre as mesmas. Né? Daí não tem como tu não te tornar uma ativista. Nesse momento desperta em ti um desejo de justiça. Né? Então, tu promete a ti mesma e às jovens, as crianças que estão vindo agora, não, você, pretinha, não vai passar pelo que eu passei. Se tu tens o desejo de escrever, tu vai escrever, porque tu vai me ver nas capas dos livros. Se tu tem o desejo de ser atriz, tu vai ser atriz. Médica, tu vai ser médica. Juíza, tu vai ser juíza. Cantora, tu vai ser cantora. Porque nós estamos aqui para puxar. Porque não desejamos que as que vêm agora, as que estão vindo, ainda bem, está dando resultado, passem aquilo que a gente passou. Então, aí tu assume aquela tua ânsia pelo ativismo social, igualdade, né? Contra as injustiças sociais que existem, que são gritantes, né, na nossa sociedade. Aí eu me tornei uma ativista social. E esse tema tu também trata nos teus poemas, né?
Alguns, sim. Tem muitos poemas, sim, que trata de uma maneira forte. Tem alguns que não vieram para o livro, porque são mais para saraus, assim, para serem ditos olhando, assim, para a pessoa, tipo, gritando, né? Gritando e pedindo, né, a atenção. Nem tudo, né, pode ir no livro. Existem poemas e textos que devem ser ditos, assim, fisicamente, né? Juntar as pessoas assim, numa roda e conversar, tipo roda de conversa, para assim, para conscientizar, né? Nem tudo vem para o livro. Eu escrevo o que a poesia medita. Se a poesia dita aqui no meu ouvido, eu escrevo. Aí depois eu seleciono o que deve para o livro, o que deve para o sarau, que eu devo contar numa entrevista, o que eu devo falar num áudio, num vídeo. Aí eu seleciono direitinho. Isso também a gente tem que ter como é que é? A prática de medir, né? Medir direitinho onde eu posso chegar com esse texto e onde eu não posso. Porque também nós temos, né? Que respeitar os espaços. E Mel e Dendê foi lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, né? Também. Mel e Dendê, sim, foi na feira já virtual, né? Porque ano passado não teve, daí lançamos, lançamento sim, foi na feira virtual. O primeiro lançamento é o lançamento mesmo dele, ainda foi físico, né? Porque foi dia 13 de março. Nossa, uns dias antes de estourar, né, a pandemia. Assim. Quando nós escolhemos 13 de março, o vírus estava vindo assim, é lógico que a gente não imaginava que fosse isso, né? Que está sendo. Eu tenho a impressão que ninguém pensou, quer dizer, só lá fora do país tem a impressão que as pessoas já estavam sabendo da gravidade. Mas nós ainda não. Então, 13, acho que era o segundo dia, assim, terceiro dia, tanto que dia 16 eu já confinei. Já fiquei confinada, daí já não saí mais. Daí já começaram a fechar os bares, né, encontros, feiras, nossos lançamentos. Nós tínhamos muitos lançamentos. Pela cidade inteira, Bagé, a gente ia Rio Grande, ia a várias cidades, lançar eu e a editora, né? Daí não pudemos. Aí o lançamento na Feira do Livro foi em novembro, acho, e o nosso lançamento virtual foi em julho. Então nós tivemos 3 lançamentos ano passado, Mel e Dendê. Lançamos um físico, o virtual em julho e depois na Feira do Livro. E como é que é a tua rotina de escrita? Tu, assim, eu escrevo tantas horas por dia, é a hora de eu sentar e escrever ou não? Vem a inspiração, tu vai lá, anota num bloquinho, depois... Enfim, como é que é a tua rotina de escrita? Guria, como eu acho chique. Eu vejo, às vezes, mulheres escritoras serem assim nas entrevistas. Às 6 horas eu acordo e vou escrever. Escrevo até às 9. Aí eu fecho o computador e vou fazer as outras coisas. Eu fico assim olhando. Eu tô com inveja. Porque daí, se 10 horas ela sentir vontade de escrever um verso, ela não escreve? Ou ela abre de novo o computador e bota ali, ou deixa para lá. Guria, eu acho chiquíssimo. Chiquezésimo, uma pessoa que sabe se comportar assim com o horário, né? Das 7 a 1, pum. Das 9, não sou essa pessoa. Eu escrevo a qualquer hora, a poesia me acorda de madrugada. Eu estou almoçando, de repente enxergo uma azeitona, tenho vontade de escrever sobre aquela azeitona, eu escrevo. Então, eu sou uma pessoa assim super indisciplinada no sentido da escrita. Mas eu acho muito bacana isso daí da pessoa ser assim, sabe? Oi, direitinho, 1 hora. Agora eu não posso, tipo, dá vontade de qualquer coisa, tipo, beber água. Agora eu não posso beber água porque está na hora de escrever. Eu imagino que seja isso, né? Então, não, eu sou indisciplinada, não sei. Aí eu já tentei, mas não consegui. E, assim, o que te inspira, né? Quais são os temas que te inspiram a escrever? Tem temas específicos ou é aleatório, assim? Bom, eu acho que cada escritor, né, tem a sua maneira de escrever, o seu jeito, e a poesia chega em cada um de uma maneira, já que não somos todos iguais, né? Eu não tenho tema específico. Eu acho que nós, aos poucos, vamos nos aprofundando em todos os temas, e o que nos leva também a isso é os livros que nos acompanham. Nós lemos muito, nós precisamos ler todos os autores. Isso tem muito a ver com a nossa escrita. A escrita vai se modificando, não que
que tire a tua identidade ou a tua essência, mas ela se modifica porque tu passa a viajar por outros mundos, né? A conhecer outros termos, outra maneira de falar, outro jeito, outros lugares, físicos ou não. Eu gosto por isso a minha poesia ela é muito diversificada. Eu faço muita poesia de amor, muita poesia de amor, e poesia de resistência. E as de tempero são porque eu sou cozinheira, né? Então, eu estou cozinhando e, às vezes, eu estou escrevendo enquanto eu estou cozinhando. E as minhas músicas também traz muito isso de tempero, né? De fundo de quintal, de panela no fogo, cebola, feijão, por conta da minha ancestralidade. E eu tenho paixão por Tia Ciata, eu tenho paixão por samba de fundo de quintal, de Partido Alto, Clementina Maria de Jesus, Jovelina Pérola Negra, Carolina, né? Maria de Jesus, as escritoras nossas, Conceição Evaristo. Então, a gente traz porque está na nossa essência, né? Essa ânsia por fala, escrita, fala, porque foram muitos anos, né? De mordaça e a gente precisa colocar para fora tudo que está guardado e tenho. Acho que umas 5 vidas eu não conto tudo dessa ainda vai faltar. Faltar. Bom, agora tu mencionou algumas escritoras, né? Isso que eu ia te perguntar, né? Assim, quem são as escritoras e escritores que tu costumas ler, assim, que tu mais gosta, que que inspira também, né? Porque a gente também traz, eu acredito que quem escreve também traz inspiração do que lê, né? O que tu gosta de ler? Guria também, há um questionamento, assim. Eu só leio o que eu gosto, o que me atrai, né? E tenho a sorte de estar rodeada de livros e autores que gosto. Então, não tem aquilo ali didático de escola, de universidade, né? Que você precisa ler 4 livros, assim, em uma semana. Não interessa se gosta ou não gosta, você precisa ler aqueles livros. Então, eu não passo por esse trabalho. Eu escolho, seleciono bem quem eu leio, que tenho Maya Angelou. Tenho aqui. Carolina Maria de Jesus. Tem aqui, ó, pulando já, ó. A diferença. Tem Alves, tem vários. Tem aqui, peraí. Tem essa moça aqui, nossa, que mora aqui em Porto Alegre, Ana dos Santos. Então, são escritoras contemporâneas, escritoras vivas, escritoras que já partiram, que me rodeiam. Então, a minha escrita ela é misturada, né? Pelas experiências delas, eu acho que a maioria das mulheres, mulheres que eu leio, sim, alguma particularidade tem com a minha vida. Alguma particularidade tem. Se encaixa, em algum ponto se encaixa. Isso é muito importante, né? Para continuar e perpetuar essa nossa história, né? Mas Carolina Maria de Jesus foi quem abriu as portas, assim, para mim, eu posso dizer, de cadeira. Foi onde eu me senti realmente uma mulher escritora. Quando eu li Carolina Maria de Jesus, leio, são 5 livros, ela tem uns 6, fora as crônicas, contos, poesias e músicas. Então, a Carolina, já leste Carolina Maria de Jesus? Já leu. Então, ela eu acho que representa, né? Aquela mulher invisível para a sociedade. Ela representa a mulher invisível para a sociedade. Inclusive hoje, né? Lotado de quartos de despejo. Aqui no Brasil afora. Então, eu diria, assim, se fosse me perguntar qual, né? Que me aí eu responderia, com certeza, Carolina Maria de Jesus. E tu tens planos futuros na literatura? Tem. Nós lançamos semana passada esse aqui, Aquilombados, onde eu tenho 18 poemas, ou 16 ou 18 poemas, que é uma coletânea. Coletânea, só papo poético também. Ó, depois veio esse, tá? Esse aqui, editora Libretos, essa aqui, editora UCITEC, de São Paulo. E as outras coletâneas estão por ali, são mais algumas. E eu estou escrevendo, nós temos agora, em breve, um outro trabalho também, que é uma coletânea, que agora, por enquanto, tá assim, tipo,
no forno. E tem, para mais adiante, tem a impressão que eu vou ter que empurrar um pouquinho mais, lá tipo outubro, se o vírus não me levar, ou qualquer outra coisa, né, me levar, o meu segundo livro solo, que já está quase pronto, que já tem título, já tem apresentação, e os poemas estão quase completos. Eu quero colocar 80 poemas, eu devo ter 65, né? Então está quase completo. Mas daí eu vou empurrando assim mais para o final do ano. E também tem, para depois, um livro de memórias, que também está se encaminhando assim, mas eu estou mexendo nele, eu estou usando os textos. Eu sou assim, eu vou usando os textos e vou mostrando. Aí há pessoas que trabalham de forma diferente, né? Que guardam seus escritos até o lançamento do livro. Né? Eu, não, com Mel e Dendê, não. Quando você abriu o livro, a maioria dos poemas que a pessoa leu aqui, ela já tinha visto na rede, ou eu dizer, né? E nada, não atrapalhou em nada, né? Então, porque a gente está com muito pouca perspectiva, a esperança a cada dia que passa se torna menor, né? Para tempo de vida, espaço, né? Saúde mental, principalmente, né? Se não for a física. Então, eu estou naquela, assim, de não guardar mais nada. Então, tudo que eu escrevo, eu mostro. Então, esses livros que poderiam ficar em segredo até o lançamento, não ficarão mais. Porque eu já vou começar a soltar na rede as minhas poesias. Poesia do próximo livro, poesia do próximo livro. Vai que, né? Não dê tempo. Daí, ela me falou, é a poesia do próximo livro. Aí, quando procurarem meus escritos, vão achar. Aqui no computador, tudo aqui. Eu já vou me prevenindo. Então, Fátima, tu falaste mais cedo, né, que tu separa teus poemas, tem uns que são para falar, tem outros que são para o livro, tem uns que são para as entrevistas. Então, eu queria que tu nos declamasse um poema teu. Ah, tá. Eu vou declamar do livro, então. Claro, fica à vontade. Porque esses podem, tanto que já estão no livro. Claro. Esses estão liberados. Então, eu vou dizer, então, o poema que deu origem ao título. Claro, já agradecendo sempre, né, que falamos no livro. Eu tenho a Letícia Gomes Farias, que é minha sobrinha, responsável pela capa do livro, pela orelha do livro, ela que escreveu também, né, mais criada em Bagé. E a Ana dos Santos, professora, mestranda, que foi responsável pelo prefácio. Ana dos Santos, moradora aqui de Porto Alegre, da Cidade Baixa. Então, o poema que deu título ao livro chama Almoço Privé. Diz assim: na cozinha teu abraço me esquenta enquanto eu amasso as batatas do purê. É tão bom sentir teu cheiro misturado com tempero do nosso almoço privê. Tens um gosto de pecado e chega sempre calado. Faz da receita eu esqueci. Deixo o fogo bem baixinho e me entrego a teus carinhos. Misturo devagarinho meu mel com o teu dendê. Ah, que lindo. Muito bom. Aí, Mel e Dendê não teria como ser outro título, né? O próprio poema. Como vai ser o título do teu livro, Mel e Dendê? Que lindo! Ninguém disse muito assim. Legal. Ninguém, todo mundo adorou. Então, tá aprovado. Bom, nós já estamos nos caminhando para o final, né, da entrevista, e a gente tem uma pergunta tradicional que a gente encerra o programa. Que eu vou te pedir, então, Fátima, uma indicação de leitura para os nossos telespectadores. Agora, um livro que tu indicas. Ai, meu Deus, eu posso indicar livros meus, né? Aquilombados, coisas assim, não dá, fica feio. Então, eu vou indicar Maya Angelou, então. Maya Angelou. Maya Angelou, como é o nome do livro? Eu sei porque o pássaro... Eu sei porque os pássaros cantam nas gaiolas. Por que eles cantam nas gaiolas? Tá bem. Ah? Maya Angelou. Que bem me olhando ela. Bacana o livro. Então, muito obrigada, então, por ter aceito o convite de participar aqui do Papo Literário. Eu que agradeço. E o Papo Literário encerra aqui. Nós voltamos no próximo domingo com um novo programa. Tenha uma boa leitura.